Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, quinta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, dia 20 de julho, dia de celebrarmos a memória de Santo Apolinário. Convido você, convido toda a sua família para juntos partilharmos a Palavra de Deus. Partilhando hoje o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo do 28 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou a palavra e disse: Vinde a mim, vós que estáis cansados e fadigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vos encontrarei descanso, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta cultura do aceleramento em que vivemos, muitos vão ficando para trás, largando as margens, ou seja, largados ali às margens do caminho, por não dar conta de carregar fardo tão pesado que a sociedade lhe impõe. E assim muitos irmãos vão amargando o dissabor de ver seus sonhos sendo diluído pelas consequências de tantas injustiças. No dia de hoje, quem de nós não sente cansado de ser vítima ou de presenciar tantas injustiças? Como é cansativo ver todos os dias as mesmas notícias, aumento da violência, aumento da corrupção, ver pessoas privadas de seus direitos a uma vida digna. O povo de Deus, na sua grande maioria, é um povo cansado de ver tantas injustiças sociais. Então, somos assim acometidos constantemente por dois tipos de cansaço: o cansaço físico e o cansaço mental. O cansaço físico resolvemos facilmente, basta uma boa noite de sono para repor as nossas energias. Já o cansaço mental nos consome, nós assim, ele vai nos fazer esse cansaço. É fadigante, rouba o nosso sono, nos tira o ânimo. Para os que estão sendo massacrados pelas injustiças sociais, como os desempregados, os que dependem da saúde pública, o cansaço mental virou um mal crônico. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus se mostra sensível perante todos os que sofrem desse cansaço mental, aqueles que já não estão dando conta de carregar fardos tão pesados. Então Jesus tem um olhar voltado para esses, que são os que mais sofrem as consequências das injustiças. Ele vem nos trazer a estes uma grande consolação, convidando-nos a um descanso neles. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fadigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Caros irmãos, queridas irmãs, descansar em Jesus é sentir-se num oásis em pleno deserto. O que isso não significa comodidade, isenção de responsabilidade, aceitação das injustiças. Pelo contrário, é no descanso em Jesus que repomos as nossas energias para continuar a caminhada no deserto. Com Jesus, o nosso fardo torna leve. Nele, adquirimos fortaleza dentro de um espírito de mansidão e de humildade. A mansidão nos torna pessoas pacíficas, compreensivas, o que não significa conformidade com as injustiças. Ter um espírito de mansidão nos faz sentir a vida mais leve, pois a mansidão nos leva a raciocinar, a enxergar possibilidades pela frente. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, tomar o jugo de Jesus é aderir à sua proposta de vida nova, inserindo no reino alicerçado na justiça. Onde há justiça, há leveza. Ninguém é julgado, a vida digna para todos. Então Jesus não tira a nossa cruz, Ele nos ajuda a carregá-la. Portanto, descansemos em Jesus. O Senhor chama a todos. Então somos assim todos chamados, que nos sentimos
cansados, nos sentimos fadigados com o peso das dificuldades da nossa vida e oferecer o seu jugo, isto é, a sua lei, que é o amor, a mansidão e a humildade de coração. Meus irmãos e minhas irmãs, Ele quer nos ensinar a viver confiando na sua proteção para que encontremos descanso para a nossa alma. Os nossos fardos pesam, mas quando os colocamos sobre o domínio de Jesus, ele se torna leve e suave. O nosso fardo mais pesado é justamente o pecado que nos encurva e tenta nos escravizar. A nossa humanidade decaída é uma carga pesada que, por mais que nos esforcemos, na maioria das vezes, leva de vencida e nos derruba. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, o nosso temperamento, a nossa maneira de ser, as nossas irreverências, as nossas rebeldias, impaciência, egoísmo, o nosso desamor, são as maiores causas do nosso coração. Temos cansaço da vida porque cansamos de nós mesmos e não nos aguentamos mais. Vinde a mim, esse é o convite de Jesus. Não podemos deixar de aceitá-lo, pois é o conforto e segurança para nós. O nosso Salvador está vivo e nos restaura. Não podemos desistir da vida. Vamos ao Senhor, Ele nos chama. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, o que tem lhe angustiado? O que você tem feito para ser feliz? Como está a sua disposição? Você se sente cansado, fadigado? Você também às vezes se cansa de si mesmo? Portanto, atenda o convite de Jesus. Reflita hoje, no dia de hoje. Tome o jugo de Jesus, que é leve e suave. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peçamos ao Pai que nos dê disposição para pormos em prática as exigências do Reino, assumindo assim com expressão de nossa fé sincera em seu Filho Jesus. Que ela seja para nós um jugo suave. Assim eu desejo a todos vocês, meus irmãos e minhas mães, uma santa e abençoada quinta-feira, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fiquemos na paz de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.